Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Salmo de número 92. Muito bom dia a todos os nossos preciosos irmãos que amam a vinda do Senhor. Que tenham todos paz em seus corações. Muito bem, nós vamos tomar nesta manhã uma porção da Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e também um pouco do capítulo 16. Primeiramente, nós vamos ver que depois de Deus ter ungido o rei Saul como rei sobre Israel, ele o rejeitou para que ele continuasse como rei e assim também a sua descendência, que seria o seu primogênito, seria seu sucessor. Porque Deus o rejeitou? Porque ele deixou de obedecer a Deus. Ele deixou de praticar aquilo que o Senhor Deus disse para ele praticar. Então nós podemos perceber então que a pessoa pode mudar aquilo que está programado na sua vida pela desobediência. Então Deus ungiu a Saul, o povo pediu um rei, e então o Senhor Deus deu-lhes um rei, o primeiro rei de Israel, cujo nome era Saul. Então o Senhor disse, através de Samuel, ele disse a Saul: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás os homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e foi para aquela peleja, e ele venceu. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Bem, mas não foi isso que Deus mandou ele fazer. Seus olhos cresceram quando viram as coisas bonitas que existia ali no reinado dos amalequitas. Mas isso não agradou ao Senhor, a tal ponto que Deus disse a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha que sentença! Deixou de seguir ao Senhor por não executar aquilo que Deus lhe mandou executar. Então, que coisa que nós devemos observar. Ele deixou de me seguir. Então, quando que a gente deixa de seguir o Senhor? Bom, Saul, no seu entendimento, ele não tinha deixado de seguir ao Senhor. Mas Deus disse a Samuel: porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu com isto.
porque ele amava Saul. Mas ele se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel veio a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Percebam os irmãos que ele disse a Samuel: eu executei a palavra do Senhor. Mas então Samuel disse: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Oh, meus irmãos, estava ali então o fracasso daquele rei, estava ali então o fracasso de Saul. E ele pensando que estava correto diante de Deus, que tinha executado a palavra do Senhor. Mas Deus já tinha dito: ele deixou de me seguir, porque essa não foi a ordenança do Senhor. Esta não foi a ordem que o Senhor deu para que ele executasse. Então Samuel descreveu para Saul tudo que o Senhor tinha feito por ele, de onde o tinha tirado e aonde o tinha colocado. E no verso 19 ele repreende: por que não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Mas Saul ainda insistiu, dizendo: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então Deus rejeitou a Saul para que não fosse rei. Mas por quê? Então Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel, ele mandou que Samuel fosse à casa de Jessé e ali ungisse a Davi para ser rei sobre Israel. Aí então começou a perseguição daquele que foi rejeitado por causa da transgressão, por causa da desobediência à palavra do Senhor, poupando os mais gordos, os mais bonitos. Seus olhos cresceram ao ver aquelas ovelhas gordas, aqueles bois gordos, e até mesmo o rei. Mas essa não foi a ordem do Senhor. A ordem do Senhor foi para que destruísse tudo. Nós podemos fazer um sacrifício com isto. Tem tanto o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício? É melhor a obediência à palavra. Então Deus ungiu a Davi. E meus amados irmãos, a Bíblia se repete. Os espíritos não morrem. Aquele mesmo espírito que estava levando Saul, que fez Saul, levou à desobediência, à transgressão, à ordem do Senhor, a profanar o mandamento do Senhor, a tal ponto de ser rejeitado para não ser o rei mais sobre Israel.
aquele mesmo espírito vem continuando. Ele não soube aceitar a vontade de Deus. Ele não soube respeitar a unção do Senhor sobre Davi. Então passou a persegui-lo. Então Saul começou a lutar contra a vontade de Deus, ao perseguir aquele que deveria lhe suceder. Veja se isto não está se repetindo. Perseguidores da verdade, perseguidores daquilo que o Senhor, daqueles que o Senhor tem levantado. Praticou o mal, Saul, praticou a desobediência. Então Deus o rejeitou como rei e ungiu a Davi, mas ele não aceitou a unção de Deus. Então ele passou a perseguir a Davi, como vocês já conhecem a história. E mesmo Davi o amando, mesmo Davi tocando a harpa para que ele ficasse livre de maus espíritos, mesmo Davi o servindo, mesmo Davi vencendo Golias, mostrando para ele que ele tinha unção de Deus, mesmo assim ele intentou matar a Davi em tantas ocasiões. Mas Davi não era um perseguidor de Saul, mas pelo contrário, Saul se tornou um perseguidor ferrenho de Davi. Mas Deus livrou Davi de todas as ações de Saul. E ainda hoje Deus livra aqueles a quem Ele tem escolhido de seus perseguidores, de seus algozes, como Ele fez com Davi. Perseguido, pequeno Davi, mas ungido de Deus. Na hora certa, Deus tirou Saul do caminho. Ele teve que morrer na batalha, para que Davi então ocupasse aquele lugar ao qual o Senhor Deus tinha destinado a ele, ungindo-o derramando o azeite das mãos do profeta Samuel em sua cabeça. Às vezes a pessoa pode pensar que está fazendo aquilo que Deus quer, mas ele está enganado se estiver contrário à palavra de Deus. Se estiver contrário à vontade de Deus, ele estará lutando contra Deus, pensando que estará servindo a Deus. Então nós devemos buscar isso do Senhor. Pai Celestial, nos dê o discernimento de espírito, para que eu não venha estar lutando contra aquilo que o Senhor está defendendo, porque será prejuízo para mim. Veja a direção que o Espírito está trabalhando hoje e fique ao lado dele. Veja onde se profanou. Veja, observe como está o coração daqueles que profanaram o santuário e deixaram as escrituras de lado para ficarem com seus credos e dogmas. Então eu oro, peço ao Senhor Jesus Cristo que nos ajude a compreender a hora, o momento que estamos vivendo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo todos tenham a luz verdadeira, a luz da palavra, a instrução do Espírito Santo, e que Ele possa também curar a vocês que estão enfermos. Ele possa trazer a luz para vocês que estão indecisos quanto ao caminho a seguir. Que todos tenham esse discernimento de espírito para ver a obra, a direção do Espírito Santo no momento exato que estamos vivendo. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber.
são coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Me ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar o que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. A minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim. A minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava